E aí, pessoal? Se vocês sabem que eu estava lendo a entrevista com o preparador físico do Grêmio e cheguei a uma conclusão muito complicada no sentido de como proceder a partir do retorno. Márcio Meira fala em 6 jogos para entrar em ritmo de jogo. 6 jogos termina o gauchão. E eu tenho uma ideia e é sobre isso que eu quero falar com vocês a partir de agora. César Cidade Dias falando de Grêmio, papo de gremista para gremista aqui no YouTube. Existe uma solução para esse retorno ao futebol. Nós estamos no final do mês de maio e se fala no retorno do futebol lá no mês de agosto, final do mês de julho, início do mês de agosto, com o campeonato regional e suas 7 datas. O Márcio Meira, em entrevista, essas entrevistas que a gente tem recebido pela assessoria de imprensa do Grêmio, fala em 6 jogos, mais ou menos, para entrar em ritmo de jogo. Ora, 6 jogos, faltam 7, termina, o Grêmio vai entrar em ritmo depois de acabar o gauchão. Claro que nós sabemos que o brasileiro é mais importante, que a Libertadores é mais importante, mas nós sabemos também que nesse momento só 2 clubes estão trabalhando, Grêmio e Internacional. Alguns clubes do Rio não começaram, clubes de São Paulo não começaram, clubes estão aí remando no regional, nem se fala, muitos clubes aqui do Rio Grande do Sul sequer começaram a trabalhar. Por isso nós temos uma solução, que é o Grêmio, o presidente Marcelo Medeiros e o presidente Romildo Bolzan pegarem o telefone, um ligar para o outro e falar o seguinte: a solução está nos jogos ou em confrontos ou em amistosos do Grêmio contra o Internacional. Exatamente isso. Vai se dizer, mas isso é loucura? Não, não é. Que se volte lá ao passado, início do século passado, onde nós disputávamos citadinos, torneios da cidade. Talvez um torneio em Porto Alegre, de Porto Alegre, com os 2 gigantes de Porto Alegre, seja a única salvação. 2 grenais. 2 grenais para saber e para dar ritmo e para colocar em atividade esses jogadores. 2 grenais para decidir o título da cidade na maior crise, talvez a maior crise econômica da humanidade. 2 grenais para recuperar o caminho econômico também dos clubes de futebol. 2 grenais para dar ritmo para os atletas, 2 grenais para retomar essa chama de gremistas e colorados, 2 grenais para a gente poder recuperar um pouco de tudo que foi perdido, sobretudo as questões envolvendo também a nossa maneira de ver futebol e gostar de futebol. Um Grenal no Beira-Rio, um Grenal na Arena, em 15, 20 dias os jogadores teriam condição, tranquilamente, condição física para fazer enfrentamento. E tenho certeza que não teriam problema em fazer isso. Nós viemos de um Grenal onde a briga virou o Grenal da briga, poderíamos ter aí um Grenal de paz, um Grenal de tranquilidade, mas um Grenal para começar a dar ritmo para esses jogadores que estão sedentos por jogar. Nessa mesma entrevista do preparador físico, ele falou exatamente isso: os jogadores querem jogar, pois só podem jogar contra um time no Brasil atualmente, que é o principal rival. E por que não jogar? É preciso pensar, mas não tem torcida. Sim, mas nós temos televisão, nós podemos fazer uma grande ação. A gente vê as TVs passando jogos de 20, 30 anos atrás, nós vemos as rádios fazendo a mesma coisa. Imaginem 2 grenais, que a gente pudesse fazer uma grande cobertura em 2 domingos, mostrando para o público que nós queremos sim tomar a frente dessas situações e recolocar o futebol também na rotina dos gaúchos, na rotina de Porto Alegre, na rotina dos apaixonados por futebol. Talvez seja essa a primeira solução para reinício desses trabalhos. Se esperarmos por todos os clubes do interior que sequer começaram a trabalhar, talvez a gente tenha um ou outro revés. Isso dá para fazer. Isso é querer fazer. Eu sei que é um devaneio, porque Grêmio e Inter acabam tendo muitas disputas, mas essa hora, meus amigos, talvez seja o momento ideal para a gente refazer essa discussão e colocar Grêmio Internacional como 2 peças importantes para a gente voltar a ver essa roda girar. Vocês não acham? Eu acho que talvez seja a única solução
para em breve, ali no início do mês de julho, talvez no final do mês de junho, termos futebol de volta na nossa realidade. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube. Eu quero Grenal.